Continuando a nossa disciplina de paradigmas de linguagem e programação, vamos ao nosso paradigma funcional, que é a continuidade do conteúdo anterior, que nós estávamos utilizando em Python. A gente viu Python a parte estruturada e a parte orientada a objetos. Então, primeira questão, a introdução à lógica funcional. Tá? Ali dos modelos computacionais abstratos, os quais foram criados durante a década de 30, surgiram dois modelos bem abstratos. O que todo mundo conhece, que é a máquina de Turing, né? Que foi proposta por Alan Turing naquele paper dele, Computing Machine Intelligence, que também tinha do... não me lembro qual que era o nome do artigo dele, acho que era On Computable Numbers, não me lembro agora de cor, mas depois eu acho o artigo e coloco ali para vocês, tá? Que é o artigo do Alan Turing, no qual, lembrando, antes do Alan Turing vieram várias propostas, mas o problema é que de cada uma dessas propostas, eles tentavam solucionar todos os problemas. Eles não tentavam solucionar um problema específico. E Alan Turing viu o estudo de todo mundo e criou uma máquina qual resolvia tais problemas. Tá? Então, ele criou uma máquina voltada à resolução de determinados problemas. E com isso, surgiu também o Lambda Cálculo, que foi proposto por Alonzo Church. Ainda dentro da máquina de Turing, tem inclusive lá no filme, que é o jogo da imitação, né? Onde o autor, o Alan Turing, ele sugere um jogo onde nós temos um interrogador C, que ele faz perguntas a um homem A e a uma mulher B. O interrogador numa sala em separado A e B, né? E eles devem descobrir quem é o homem e quem é a mulher baseado nas respostas deles, né? Então, se A for substituído por uma máquina C, conseguiria identificar através de suas respostas? Tá? Então, esse é o famoso teste de Turing, que é o teste feito na área da computação para tentar identificar aqui quem está do outro lado, se é uma máquina ou se é uma pessoa. E com essa ideia de Turing, vem da questão da teológica ali, né? Que pensar em uma função da alma imortal do homem, Deus de alma imortal, apenas os homens, né? E também da questão matemática. Há limitações aos poderes das máquinas? E como argumento da ciência, uma máquina não poderia realizar um grande número de tarefas por não sentir emoções? E já de Lovelace, né? Que diz que uma máquina não tem nenhuma pretensão para originar qualquer coisa. Tá? Então, isso são todas suposições e objeções vindas a partir desse teste do Alan Turing. E com base nisso, o Church criou o Lambda Cálculo. Tá? Na verdade, ele propôs o Lambda Cálculo para auxiliar em várias dessas partes. Primeira coisa, o Lambda Cálculo é utilizado para avaliações de funções matemáticas, tá? Onde o processo de execução se dá através de sucessivas transformações, ou seja, reduções de funções matemáticas até que ela gere um resultado. No nosso caso ali, ó, nós temos f de x, tal que x elevado em x, né, é igual. Então, se eu atribuir o valor 4 para x, o que eu vou ter? Que 4, substituo 4 no valor de x, 4 elevado na sua potência 4 é igual a 256. Só que a gente faz com o Lambda Cálculo coisas diretas. E ele tem três propriedades essenciais. Uma delas é a correção, ou seja, a interpretação de uma expressão antes da redução da mesma. Tá? Deixa eu só arrumar aqui. A questão da confluência. Se mais de uma regra for aplicável à expressão, a ordem de aplicação deve ser indiferente. E a questão da terminação, que uma sequência de reduções não pode gerar uma expressão idêntica à original. Dentro da substituição, tá, nós temos, indica a troca de todas as ocorrências de uma variável em uma expressão por outra expressão. Mas indo direto para a nossa área, em vez de ficar pensando em todas essas propriedades e tudo mais, o Lambda Cálculo é bem simples. Então, ali nós temos assim, ó, a gente pode fazer a resolução numa questão da seguinte forma. Se f e g de x são expressões tal que f, tá, de x de g,
significa que todas as ocorrências de x em f serão trocadas por g. Então, ali na nossa função f de x, que tem o polinômio x mais 2, né, que é um polinômio de primeiro grau, x ao quadrado de segundo grau, né, x ao cubo terceiro grau, e assim vai indo. E a nossa outra expressão que nós temos, g é igual a x ao quadrado mais 1. Então, f de g de x é quanto? Nada mais fácil que substituições, né? Então, é a propriedade mais utilizada no lambda. Então, faça assim, ó. Primeiro, quem eu vou substituir? G de x. Quem é meu g de x? X ao quadrado mais 1. Concordam? Então, x ao quadrado mais 1. Depois eu troco por f de g de x. Quem é f de g de x? X mais 2, né? Exatamente. É o g dentro do x lá, né? Então, olha só. X ao quadrado mais 1 mais 2. Eu só faço uma simples substituição, tá? Então, ali, ó. X ao quadrado mais 1 mais 2. Então, é o g dentro do meu f de x. Ou vocês podem pensar também assim, ó. Quando vocês fazem ali no papel, para ficar mais simples, para testarem, vocês podem fazer da seguinte forma. Pega o f de x, substitui o g de x dentro, e depois tu abre ele. Tá? Fica bem mais simples. Outros pontos do lambda cálculo. Aplicação. Indica a avaliação de uma função para um elemento de seu domínio, né? E a abstração, que nós fazemos uso de um recurso básico para codificar funções, indicando quais símbolos de uma expressão são variáveis. Então, se f de x é uma expressão, tá? Que era aquele nosso polinômio, então lambda de x vezes f, chamado de lambda termo, né? Representa todos os valores que x podem assumir no nosso problema, né? Então, vai representar o domínio, para ficar mais fácil, tá? Vamos assim, ó, porque aqui é um monte de palavrinhas, né? A hora de nós lermos essas palavrinhas, complica. Vamos ali, por exemplo, que se torna bem mais fácil. Então, lá em cima. Seja a nossa função ali, f de x igual a x mais 5. Ok. Sendo x uma variável. Dessa forma, x pode assumir qualquer valor arbitrário, né? Então, se eu pegar e substituir x por 4, eu vou ter o resultado 9. Então, levando para a abstração do lambda cálculo, eu faço da seguinte forma, que lambda de x, tá, da minha função, ou seja, eu sempre represento dessa forma. Então, quer dizer que eu vou usar o enésimo, o n termo, né, ali, ó, o lambda termo, para substituir na minha função. Vamos de novo, olha só. Eu vou fazer a abstração por lambda, tá? Então faz assim, ó, lambda de x, que é o lambda termo. Então eu vou pegar o valor de x e vou usar na minha função, ou seja, lambda de x, tá? Vezes, tá? O ponto, né, ali, da minha função. Qual que é o valor da minha função? X mais 5, né? Então, lambda de x mais 5. Denota a função matemática para que cada valor de x seja associado a x mais 5. Então, fazendo a aplicação de lambda de x, da função de x mais 5, particularizando e dizendo que x é igual a 4, tá? Eu vou ter x igual a 4, então lambda de x e x mais 5 é o quê? Lambda de x de 4 é o meu 4. Tá? Então, 4 eu vou atribuir aos valores de x. Então, eu olho lá na minha função, tudo que tem x eu troco por 4. Tá? Depois a gente faz um exemplo um pouquinho maior. Tá? E aqui vem outras regras do lambda cálculo. Onde no lambda cálculo ele é extremamente econômico. Né? Então, apenas 2 regras de redução são utilizadas.
aquela regra ali, tal que alfa de lambda de x na posição 1 vezes f seja igual ao lambda de x na posição 2 vezes f. Então, tanto faz a troca que eu faço aqui entre as variáveis, se as funções são iguais, tá? Na forma eu posso fazer a troca de variáveis é permitida, então eu faço direto. A outra questão é redução. Tá? Então, esqueci o nome agora. Beta, tá? De lambda de x de f tal que g. Tá? Olha só, f de x e g, ou seja, uma abstração seguida de uma aplicação. Quando eu tinha um f de x, o que eu vou fazer agora? O que eu faço ali? Eu pego o valor de g e vou atribuir a x. Ou seja, da expressão de g eu vou atribuir aos valores de x. Para facilitar a minha vida, né? Então, é uma das formas do lambda. E também tem as suas variáveis e constantes. Ali, ó, no lambda cálculo básico, as variáveis e constantes não têm tipos definidos. Seja C, tipo caractere 1, caractere 2, tá? Constantes ou variáveis, tá? E assim vai, tá? Então, qualquer elemento de C em um lambda termo ou qualquer elemento de V em um lambda termo. Então, posso utilizar constantes e variáveis sem problema nenhum. E o que lambda cálculo aceita como tipo de dados, tá? Aceita números inteiros, números de ponto flutuante, ou seja, nossos floats, né? Valores booleanos, constantes simbólicas e caracteres e cadeias de caracteres. E também recebe listas. O que são as cadeias de caracteres? String, né? Tá? A nossa cadeia de caractere. Posso representar como cadeia de caractere como string. Então, aqui, ó, olhem só. Aqui nós temos o primeiro exemplo de um polinômio. Dado que x, 0, né? Tá? Então, seu primeiro valor recebe 4. Então, nós temos para a resolução de um polinômio de segundo grau, onde x² mais x mais 1, e é para calcular o valor de x em x de 0. Ou seja, quando eu atribuo o valor de x0, que é 4, para a minha função x. Então, como que eu represento? Eu represento da seguinte forma, ó. Que lambda de x. Por que eu sempre uso lambda de x? Para dizer que eu vou substituir e vou utilizar o lambda cálculo trocando os elementos de x. Ponto f, tá? Para dizer que vai substituir naquela função. Ok? E daí, então, eu escrevi meu polinômio. Ó, f de x é x² mais x mais 1, que vem daqui de cima, né? Polinômio de segundo grau. E x atribuído a 4. Então, por que lambda de 4? Porque eu estou atribuindo o valor 4 ao meu x. Então, lambda 4 é equivalente à minha equação. Tá? E aí eu faço a substituição. x², né? 4², troco o x por 4 e 1 mantém. Então, 4² mais 4 mais 1, 21, né? Então, essa é a resolução do nosso polinômio utilizando o lambda cálculo. Lá no Python, tá? Como o Python aceita linguagem funcional, por isso que a gente está vendo na verdade, a gente está vendo o lambda cálculo e estamos utilizando o Python porque ele aceita linguagem funcional. Lá, simplesmente, vocês vão fazer a atribuição assim, ó. Que o lambda tem o valor de x, tal, que é a função de vocês e os parâmetros recebidos de x. E tu faz o cálculo direto. Em vez de fazer parte por parte do cálculo de vocês. Aqui, ó, por exemplo, olhem só. Dado x na posição 0, recebe 4, e é para calcular o seu fatorial. O caso base da constante é, se x for igual a 0, então a função retorna 1, que é lá no fatorial, né? Quando x é 0, retorna 1. Abstraindo a função para qualquer x, o fatorial de x, quando x é maior que 0, é igual a x vezes o fatorial de x menos 1. Como que eu faço isso no lambda? Eu atribuo a variável fatorial, lambda x, e faço se x igual a 0, então 1, senão fatorial de x menos 1. Deu? De forma recursiva, resolvi fatorial em uma linha. Tá? E aqui tem o exemplo, tá? Do fatorial a priori e o fatorial sob demanda, né? Então, qual que é a diferença entre os dois? Olha aí, ó, o fatorial a priori. Eu quero saber fatorial de 4.
Então eu faço como? 4 vezes fatorial de 3. O que é fatorial de 3? É 4 vezes 3 vezes fatorial de 2, tá? Depois fatorial de 2. E assim eu vou abrindo uma equação, tá? Então eu abro todo o fatorial e depois eu volto com os seus valores multiplicando. E sobre demanda, eu já posso fazer assim, ó. Fatorial de 4 é igual a 4 vezes 3. Então, fatorial de 3 é 4 vezes 3 vezes fatorial de 2. Como eu já tenho dois elementos a multiplicar, já multiplico os dois, faço vezes fatorial de 2, e assim eu vou abrindo e chego ao mesmo resultado. São duas formas diferentes de fazer fatorial a priori ou sobre demanda. Tá? O a priori é quando eu abro todo o fatorial, e o sobre demanda quando eu já vou fazendo as suas multiplicações. E aqui tem um exercício para vocês resolverem um polinômio de terceiro grau, utilizando o lambda. E também para resolver a questão ali, construa o n-termo correspondente à série de Fibonacci. Tá? Que ali nós temos ó, que Fib de 0 igual a 0, né, que era para aquele caso. Né? Quando chega que ele é 0, é 0. Fibonacci de 1 é 1. E Fibonacci acima de 1 é ele menos 1 dele mesmo. Então, Fibonacci de 2 é n mais 2, que é igual a Fibonacci de n mais Fibonacci de n menos 1. Então, é sempre lembrando a série lá de Fibonacci, né? O próximo elemento é o somatório dos seus dois antecessores, né? Então, ali, ó, 0, começa o primeiro elemento, 1, 1, próximo elemento é 1 mais 1, 2, 2 mais 1, 3, tá? Aqui, ó, 2 mais 1, 3, 3 mais 2, 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, e assim vai indo, né? Então, na série Fibonacci, o seu próximo elemento é o somatório dos seus dois antecessores, mas começa sempre a série em 0, tá? E ali, ó, resolvendo aquele polinômio, tá? Que tá aqui, ó. Onde nós temos terceiro grau. 2x ao cubo mais 3x ao quadrado mais x mais 1. Para x recebendo 2. Então, primeiro eu monto a minha expressão do lambda cálculo, que é sempre da mesma forma, ó, lambda do valor de x, porque eu vou substituir x na minha função f. Tá? Nós temos o valor que x é igual a 2, e eu tenho a minha função lá, f de x, tal que 2x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais x mais 1. E daí, então, eu pego e faço lambda do valor 2. Se fosse x igual a 3, como é que seria? Seria lambda do valor 3, né? Dizendo que 3 está substituindo, mas no nosso caso é 2. Então, lambda do valor 2 é a minha expressão lá, e depois eu coloco os valores 2 na minha expressão e chego ao resultado. Que lambda do valor 2, se x igual a 2 é igual a 31. E aqui, o de Fibonacci, né? Que é o exercício 2 ali, ó. Fib de lambda de x tal que é f da função. Se x for igual a 0, então x, se não, x igual a 1. Então, 1. Se não, faz o Fibonacci do x menos 1 mais Fibonacci x menos 2, ou seja, o Fibonacci dos dois elementos anteriores, somatórios dos dois elementos anteriores, né? É uma forma diferente de fazer, tá? Só deixa eu, antes de nós entrarmos em listas, deixa eu ir lá para o nosso, que eu diminui aquela hora, tá? Lá para o nosso exemplo, tá? Então, aqui, pessoal, voltando lá para o VS Code, para os nossos exemplos em Python, tá? Aqui no início é só um exemplinho ali de Python que tem, mas como a gente já viu anteriormente, bem tranquilo, tá? Mas aqui eu representei só para mostrar para vocês como que eu faço, tá? Deixa eu só dar um clear aqui, tá? Deixa eu escorar o microfone. Tá? Então, assim, ó, ali nós vamos ter polinômios, né? Como que se faz o valor elevado? Lá em C, nós usamos o acento circunflexo, né? Para fazer o elevado a uma potência. Aqui em Python, nós usamos 2 asteriscos para representar a potenciação. Então, se eu digo ali, ó, que x é igual a 4, o resultado é igual a x
elevado na x, ou seja, 4 elevado na 4. Tá? Então, em Python, eu utilizo os dois asteriscos ali. Tá? Olha lá, ó, 256. Beleza? Aqui, ó. Tá? Opa! Descomentei errado, tá? Aqui é a nossa função, é nosso exemplo que está lá nos slides. Onde eu disse que eu tenho... Olha lá, ó, f de x igual a x mais 2, g de x igual a x elevado ao quadrado mais 1, né? Então, f de g de x, tá, vai ser quanto? Tá? Então, como que eu faço? O resultado é igual ao meu x que eu tenho, que eu vou substituir, né? Elevado no valor que eu tinha lá. Elevado na 2 mais 1 mais 2. Então, apenas eu peguei o meu g de x que eu tinha e substituí em f de x. Tá? Fiz a substituição e eu gero ali, ó, o meu resultado, 7, para aquele valor, tá? Que é o mesmo que nós temos de lá. Mas agora, utilizando o lambda, que é o mesmo exemplo lá. Então, ó, seja f de x igual a x mais 5, sendo x uma variável, dessa forma, x pode assumir... x pode assumir qualquer valor arbitrário, tá? A abstração lambda dx df, ou seja, lambda de x, trocando f por x mais 5, denota a função matemática que para cada valor de x associado a x mais 5, tá? Então, fazendo a parte da aplicação, eu vou ter que lambda de x igual a x mais 5. Para tal que x recebe o valor 4. Como que eu vou fazer? Olha lá, ó. Tá? Só isso ali, ó. Tá? Aqui eu vou dar um print no resultado só para mostrar ali para vocês. Ó, deixa eu dar um clear aqui. Como que eu uso? Lambda de x, que eu vou trocar o valor de x por x mais 5. Só isso. Deu. Só que quando tem que ter um cuidado assim, ó. Quando dou um print nesse valor que eu estou recebendo, olha o que ele vai mostrar. Ele vai mostrar a expressão do tipo lambda, tá? Então, vocês têm que fazerem assim, ó. Se eu der um print no resultado, então não quer dizer que eu não posso jogar um valor direto. Olha só, deixa eu deixar comentado o de cima. O que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou atribuindo, tá? Eu só separei ali, podia ter dado um print em resultado 1, daria da mesma forma, tá? Eu estou dizendo que o resultado seja o valor que está lá, de lambda, eu vou atribuir 1 para aquele valor lá em cima. Então, x vai passar a ser 1. E vou dar um print em y. Que valor que vai retornar? Meu 6 ali, né? Ah, então, olhem só. Se eu coloco lá que lambda é 5, que valor que vai retornar? Troco lá, pronto. Né? Vai lá, 10. E se eu digo que eu tenho x elevado na x mais 5. Vamos deixar assim para melhor se identificarem. Vamos colocar um valor menor aqui. Ó. Então, 2, tá? 2 elevado na 2, né? Mais 5. Tá? Nosso 9, tá? Então, lambda cálculo, a gente utiliza dessa forma aqui, ó. Lambda do valor x, ou pode usar vírgula y, tá? Posso usar vetor também. Então, assim eu vou atribuir, coloco depois dos 2 pontos a função a qual eu quero substituir e passo um valor por parâmetro. Só isso. Deu. É assim que se utiliza o lambda cálculo. O lambda cálculo é muito utilizado em questões matemáticas para dedução, tá?
Então, desde análise que tem de dados e tudo mais, é o lambda cálculo que é utilizado. E a gente resolve ele só daquela forma. Aqui até tem um outro exemplo aqui, ó. Ó, deixa eu só descomentar aqui, ó. Que é o mesmo que tem lá no slide. Tá? Então, olhem só. Ali eu tenho tal que lambda, tá? A minha função, na verdade, é x, tá? Ao quadrado, tá? Mais x mais 1, onde x eu vou trocar para o valor 4. Deixa eu colocar 4 aqui, né? Que depois eu coloco 2. Então, como eu vou dizer? Vou atribuir uma variável igual a função lambda cálculo, tal que x, 2 pontos. Fiz a abertura dela, né? Onde eu tenho que x ao quadrado mais x mais 1 recebe o valor de 4. Vai lá. Resolve. 21. Né? Então, 4 elevado, tá, ao quadrado. 16, né? 16 mais 4, 20, mais 1, 21. E aí fecha o nosso lambda cálculo. Não é difícil, né? Tá? Só que tem que saber utilizar aqui. Em vez de eu fazer várias e várias deduções, ir lá fazendo parte por parte, utilizar um for e percorrer os valores e tudo mais, eu faço tudo direto aqui. Eu posso, por exemplo, passar um vetor e fazer o cálculo direto. Agora nós vamos para a nossa última parte. Até sem querer eu fechei o slide, tá? Listas, tá, pessoal? Listas, vocês vão acabar utilizando bastante, principalmente nessas conversões. Então, sempre como nós representamos listas, tá? As listas, elas são especificadas, né? Delimitando os seus elementos entre parênteses. É dessa forma que nós representamos elas. E cada elemento na lista é chamado de um átomo. Então, por exemplo, em A, B, C, temos 4 átomos, ou seja, 4 elementos dentro da nossa lista, tá? Então, as estruturas de listas também são especificadas por parênteses. Então, aqui eu estou dizendo que eu tenho uma lista onde eu tenho um átomo A, um átomo BC, outro D, outro E, F, G. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4 átomos, onde o primeiro é A. Daí dentro, lembra que nós utilizamos no exemplo do material anterior? Uma lista dentro de uma lista. Como que eu represento ela? Ali, ó. Tá? Então, é uma sublista. Só que cada parte dela é um átomo, que é a primeira parte de indexação da minha lista. Então, eu vou ter ali, ó, que o primeiro é o A, depois a sublista é o B e o C, né? Depois o D é um outro átomo, e depois E, F e G são os outros átomos, que tem como seu segundo elemento uma sublista FG. Então, ainda dentro do átomo EFG, eu tenho uma sublista que é FEG. Para melhor vocês entenderem, funciona da seguinte forma. Ó. Como que nós vamos representar uma lista? Isso aqui eu sempre cobro de vocês em prova. Representação de uma lista, até para entenderem quando vocês fazem depois lá com a professora Daniela, quando utilizam listas e tudo mais. Então, assim, ó, internamente, as listas são armazenadas como estrutura de listas encadeadas, ou seja, eu tenho o meu elemento, né? Lembra lá como vocês fazem? Eu tenho o meu elemento, que é o valor que eu vou receber, e tem um ponteiro que aponta para a próxima posição da minha lista, tá? Nas quais cada vértice tem 2 ponteiros, representando um elemento, ou seja, o valor A, depois eu tenho um apontador para outro, com o seu valor, um apontador para outro. Então, eu tenho ali 2 ponteiros, né? Um que aponta para o valor, um que aponta para a próxima posição lá da minha lista. Lá, como que você representa uma mão sempre? Colocam o quadradinho, né? E o barra, lembra que eu coloco o barra para dizer que a lista acabou? Sempre coloca lá quando a gente vê listas ali, tá? E aqui, ó. Aqui eu tenho uma sublista. Olhem só, é aquela que nós tínhamos representado lá. Quais eram meus átomos? A, B, C, que é uma sublista, né? D é meu átomo, E, F, G é meu outro átomo. Que tem como sublista F e G.
como que eu represento isso e como que é representado lá dentro do nosso computador. Então tem assim, ó, tem o A. No A eu vou ter um ponteiro, tá? Que vai apontar para o meu outro elemento. Como que eu represento ele? Meu B e o C. Então é uma sublista que vem daqui apontando para cá. Então essa aqui, o B e o C, é minha sublista. Então tem um ponteiro que aponta para uma sublista. A minha sublista é composta por quais elementos? B e C. B que aponta para C. Quando eu terminei, eu coloco a barra cruzando, dizendo que ali acabou aquela minha lista. Só que nesse meu caso aqui é minha sublista. E daí então, cheguei aqui, retorno para lá. Tá? Chego lá no D. O D é um átomo só normal, não tem uma sublista dentro dele. Vou para o meu próximo, aponto para o próximo elemento. Opa, o próximo elemento, que eu represento por parênteses, né, é uma sublista. A sublista composta por E, F, G, no qual eu aponto do meu D lá, eu estou apontando para a sublista E, F, G, na qual E tem uma sublista dentro dele, que é o meu F, meu G. Então o E, ele vai apontar, tá? E no próximo apontamento, eu tenho o final, que não tem continuação, que não tem mais um elemento. Eu poderia ter, por exemplo, ali, ó, E, e, sei lá, E, H, e dentro F, G. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, dentro de E, eu tenho uma sublista, tá? Que é o meu F e meu G. Fecho a minha sublista, fecho lá, a minha lista E, volta, fecha lá em cima. Tá? Fechei todos os meus elementos de uma lista. E aqui tem alguns exercícios para vocês fazerem, né? Por exemplo, quantos átomos nós temos aqui? A, B, né? Só que B tem dentro C, D, E e F. Então eu tenho 3, né? Então lá como é que eu vou fazer? Vou fazer o meu A que aponta para B, do B. Desculpa, A eu tenho um apontador, desce para B. B eu tenho um apontador que desce para C e D. De C e D eu tenho um apontador que vai para E e F. Tá? E aí tem os outros. E aí fechou a nossa questão dos paradigmas funcionais. Só relembrando, tá? Aonde os paradigmas funcionais entram, tá? Entram na questão de auxiliar nas funções matemáticas, né? E as 3 propriedades essenciais: correção, confluência e terminação. E a operação básica, a que nós mais vamos utilizar, é a substituição. Tá? Onde eu vou utilizar lá no Python o meu lambda para fazer o meu lambda cálculo, trocando o meu lambda termo de cada um, né? Então ali, ó, lambda de x é chamado de lambda termo, né? Ou seja, lambda de 2, que eu substituo o valor 2, lambda de 3, valor de 3, e assim sucessivamente, tá? Então, fechou esse nosso